O Corinthians faz a sua melhor partida no ano, passa o carro na equipe santista e encaminha muito bem a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso e muito mais, continue no vídeo aí após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Antes de tudo aí, muito obrigado a todos vocês que se inscrevem no canal aí. Muito obrigado mesmo pela atenção. Então você que é novo, tá vindo por esse vídeo, se inscreve aí embaixo, deixa o like que ajuda bastante. E deixe seus comentários sobre o jogo, o que vocês acharam, se vocês concordam ou não com a minha opinião, pode deixar aí nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Então, sem muita demora, vamos aí continuar com o react da partida. Antes do react aí, Corinthians, vamos com a escalação, né? O Corinthians aí iniciou a partida com o que tinha de melhor à disposição, o Corinthians com muitos desfalques aí, por lesão, incômodo, né? É um grande problema que o Vitor Pereira está tendo, né? Ao longo desses dias aí. Então iniciou com Cássio, Fagner voltando a ser titular, João Vitor voltando a ser titular, depois de lesão, ambos, Raul Gustavo e Lucas Piton. No meio, Cantilho, aí que está tendo uma sequência muito produtiva, junto com o Duqueiroz, e o Juliano aí no meio. Mais à frente, Mantuan aberto de um lado, o William do outro e o Roger Guedes mais à frente. Esse foi o time que estava à disposição do Vitor Pereira para iniciar a partida. Então vamos aí acompanhar o react para vocês verem o que de melhor aconteceu na partida. E aí começando aí o react, né? Já começa aí Corinthians tomando um susto, né? Pela falta de ritmo de jogo, né? O João Vitor aí, além de escorregar, errou o bote e a bola passou triscando aí o gol do Corinthians. Poderia ter sido diferente se essa bola entra. Aí a jogada individual do Duqueiroz com Fagner, Mantuan, Fagner de novo, o Mantuan e o Roger Guedes isola a bola. Ai, ai, ai. O Corinthians jogando muito bem, ó. Iniciando aí mais uma jogada. Cantilho, o Juliano, o William, tocou pro Piton. E aí o Piton cruza para trás aonde vem o Mantuan e faz um belo gol aí. Essa foi a tônica do Corinthians, né? Vocês perceberam aí. Primeiro lance foi assim pela direita, ultrapassagens aí do Mantuan principalmente, mas o ponto em si abrindo, nessa da esquerda o Piton abriu, e agora lá o William novamente na linha de fundo, o Fagner vai dar passagem, ó lá, ele chegou na linha de fundo, tocou para trás, Duqueiroz tentou o arremate, a bola bateu no Juliano, segundo gol corintiano aí, ó, e os dois, o William participando, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O William muito solto na partida e o Juliano comemorou muito esse gol aí, né? E o William batendo escanteio e o Raul Gustavo fazendo 3-0 com 42 do primeiro tempo ainda, 3-0 pro Corinthians. E nesse lance aí o Raul Gustavo foi para frente com o zagueiro acabou escorregando, né? E já começando o segundo tempo aí com uma simulação digna de Oscar aí do Roger Guedes, né? Ele pisou no pé do jogador do Santos e se jogou ali como se o cara tivesse dado um chute na canela dele. Mas, né, o árbitro aí que marcou o pênalti acabou aí retirando o pênalti. Não teve nem reclamação, né? Porque de fato não deu nem problema. Aí uma saída de bola do Corinthians, aonde o garoto santista veio com o ombro muito alto, né? E o VAR chamou aí para revisar o lance e foi expulso direto, né? Ele veio com o ombro na altura do rosto do jogador do Corinthians. Escanteio batido aí, ó, o Juliano brigando para a bola, voltou a bola pro Mantuan que cruzou ali e a equipe do Santos rebateu. Robert e Renan brigou com a bola ali no passe do Roger Guedes e a bola sobrou pro Juliano finalizar aí os 4-0 aí, o chocolate corintiano, bateu muito bem aí na bola o Juliano, né? Merecia aí, vinha jogando alguns jogos bem, né? E aí, ó, bola nas costas, o Cássio não tinha trabalhado direito ainda e pegou a bola, seria até uma ressalva aí, né? Cássio pegou essa bola aí no finalzinho do jogo, seria até uma ressalva, porque a bola dificilmente chegava no gol corintiano, né? Aí na tela os números só do primeiro tempo, né? Eu fiz questão aí de salvar aí só o scout do primeiro tempo, onde o Corinthians e Santos
com a posse de bola ali quase parelha, né? 9% ali de diferença só. Mas os números mais importantes, chutes a gol. O Corinthians deu 11 contra 5 do Santos. O Santos não acertou nenhuma bola no gol do Cássio, né? Só aquela bola lá que deu. A bola de mais perigo foi aquela, o primeiro chute do Santos. As outras não deram perigo para o Cássio. E o Corinthians deu 6 chutes dos 11 no gol, sendo 3 gols. Ou seja, o Corinthians voltou a ter uma eficiência gigantesca que vinha sendo o ponto auge do Corinthians, que era a sua eficiência. E, novamente aí, tá certo que de 11 chutes acertou só 6 no gol, mas já é um grande avanço, que tem jogos que o Corinthians chuta 20 e acerta 4, então, né? E desses 6 fazendo 3 gols, né? Então isso é muito importante. E dos gols, né? Além dos gols, os outros 3, se eu não me engano, teve uma defesa do João Paulo ali, que ele foi buscar no cantinho. Teve algumas intervenções ali defensivas do Santos, que o João Paulo acabou ficando com a bola, mas os mais perigosos, os lances mais perigosos do Corinthians foram no gol. Então isso mostra aí uma grande evolução aí desse time do Vitor Pereira. E aí vai ter o scout do final da partida, né? Vocês vão estar vendo aí que mudou pouca coisa, né? O Corinthians só deu mais 2 chutes no gol e deu mais 2 chutes na partida em si. Os 2 foram no gol e um deles saiu o gol. Então o Corinthians aí de 50% de eficiência, né, dos seus chutes a gol, uma grande evolução para vocês verem. No segundo tempo o Corinthians caiu muito de produção, mas muito por conta do Santos ter se retraído demais, principalmente depois das substituições que o técnico do Corinthians fez, e o técnico santista também fez algumas, mas que não resultaram muito. E o Corinthians não conseguiu mais ter aquela velocidade, né, do primeiro tempo. A gente sabe aí que a sequência de jogos cria um desgaste. O Corinthians fez um primeiro tempo primoroso, em cima do Santos, sem dar trabalho, dando trabalho para a equipe do Santos, não deixando o Santos sair, né? O Cantillo dando combate em cima, Duqueiroz dando combate em cima, roubando a bola no meio de campo e adiantando essa marcação, né? Aquilo que o Vitor Pereira queria, né? Queria implementar no Corinthians desde o início da sua chegada. Agora está dando resultados, agora ele está conseguindo fazer isso. E com um cara que ninguém imaginava, né? Que é o caso do Cantillo, né? Você tem jogadores que podem dar esse combate mais efetivo, como o caso aí do Xavier, né? Que entrou no segundo tempo. Mas o Cantillo, que não é um cara de marcação, dito até mesmo pelo Vitor Pereira, que com a bola no pé não tem nem o que dizer do Cantillo, mas que na marcação ele pedia que ele se entregasse um pouco mais. E tá dando resultados, né? São uma sequência aí, se não me engano, 3 jogos do Cantillo, jogando muito bem ali no meio de campo, né? Acabou sendo substituído aí para não ter um desgaste maior, mas eu salvei os números dos jogos para mostrar para vocês. O primeiro tempo do Corinthians foi mágico, deu 11 chutes no gol, acertando 6 e fez 3 gols. E no segundo tempo, 2 chutes no gol, deu 2 arremates na direção do gol apenas. Os dois foram na direção do gol e um deles saiu o gol. Então uma eficiência de 50%, muito grande. O número de posse de bola continuou praticamente o mesmo, né? De 9 pontos de diferença foi para 10. E a diferença é que o Santos teve mais um chute, que foi na direção do gol, que foi aquele lance final onde o Cássio fez uma defesa primorosa. Mas mostra que o Corinthians em si tem uma grande evolução com o Vitor Pereira. E essa partida ainda vale ressaltar que o Corinthians deu rodagem para o Robert Renan, que é um garoto da base, né? Que o João Vitor já tinha sentido ali uma dividida no primeiro tempo, então ele acabou sendo substituído. Deu rodagem para o Matheus Araújo, né? Fazer a sua estreia aí no meio de campo corintiano, no lugar do Juliano, já que não pode contar com o Renato Augusto, né? Para esse meio de campo, Paulinho aí lesionado. Então, deu rodagem para o Robert Renan, deu rodagem para o Xavier, né? Que tem poucos jogos aí de atividade. Deu rodagem para o Rony, né, que foi expulso na última partida. E o engraçado desse jogo foi que teve novamente discussão e dessa vez quem estava apartando a discussão foi o Rony. Ou seja, a chacoalhada que o Vitor Pereira deu
fez muita diferença, e isso mostra que todos os jogadores estão sentindo essa diferença, porque no lance da discussão aí, num drible que o Adson, que também entrou aí ganhando minutagem, fez um lance ali de uma firula ali, que depois foi cobrada pelo Vitor Pereira do jogador, que se não for produtivo, não é para fazer, né? Tá certo que é aquela firula que muitos gostam, eu não concordo com ela, porque não é uma firula progressiva, né? Não é aquele lance que ele faz para poder entrar dentro da área, ele estava só passando o pé em cima da bola. O jogador do Santos, se não me engano, o Ângelo, chegou já dando ali no meio dele e recebeu o amarelo. Depois o Felipe Jonathan foi cobrar e teve aquela discussão, bate-boca, tudo. O Xavier ia entrando na pilha dos Santistas, aí chegou o Piton e fez o mesmo lance do Vitor Pereira, ó, cabeça fria. E daí amenizou ali a situação, o Rony tirando o Adson do lance. Então mostra aí que os jogadores estão mais inteligentes, mas uma fagulha que não precisava, né? É um ponto que não precisava no final da partida. Esse lance aí de discussão, que era um lance onde o Corinthians estava com a bola dominada, o Corinthians não estava sofrendo com a equipe do Santos, que tentava ali um contra-ataque, que só conseguiu um, que foi aquele lá que o lance que o Cássio defendeu. Então o Santos não conseguiu praticamente nada no jogo. E daí o Corinthians sair num prejuízo, né, por causa de uma expulsão besta, num lance bobo ou perder um jogador. Então seria muito ruim, né? Mas felizmente aí 4-0, bem encaminhado, não quer dizer que já está classificado, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer no jogo de volta, né? Jogo de volta esse que vai demorar muito, então provavelmente aí peças, jogadores e os times que entrarão nesse próximo jogo será totalmente diferente, né? Mas o Corinthians tem nesse sábado o próprio Santos, né? Onde o Corinthians não poderá contar com o Roger Guedes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Não sabemos se o Gil terá condições de jogo, se o João Vitor terá condições de jogo, se o Renato Augusto terá condições de jogo, se o William terá condições de jogo, o Duqueiroz também. Todos eles sentiram dores musculares. Alguns não foram para esta partida, mas nessa partida a gente também teve jogadores que sentiram um desgaste. Pode ser que para sábado entre um time completamente de garotos, como terminou essa partida com 9 garotos não, né? Mas 9 oriundos da base do Corinthians, né? Que vou pegar aqui para vocês, eu nem tinha separado isso, mas terminou com Lucas Piton, o Raul Gustavo, o Robert Renan, o Rony, Duqueiroz, ó, Piton, Raul Gustavo, o Rony, Xavier, ó, Piton, Raul Gustavo, Rony, Piton, Raul Gustavo, Rony, Xavier, o, o Mantuan e o Adson e o Matheus Araújo. 7 jogadores da base ali, recentes da base, né? Mas aí a gente pode contar aí que ainda tem o Fagner, que seria o oitavo aí, a cria que surgiu da base, com o William que saiu, né? Mas o William não conta. Então, terminou com 7 jogadores da base, né? Então mostra aí uma grande evolução do Corinthians, onde esses jogadores ainda jogaram bem. O Robert Renan foi o que jogou mais e deu uma entrega muito positiva ali na defesa, não sofreu, soube sair jogando, soube sair com inteligência. Então mostra aí uma grande evolução corintiana mesmo, principalmente esse time aí que terminou a partida, que tinha muitos jogadores da base, né? Tirando aí os mais experientes, que era o caso do Roger Guedes, o Fagner e o Cássio, os outros 8 eram jogadores. Tinha esses 3 e mais o. Meu Deus do céu, me perdi. Tinha o Cássio, Fagner, o Roger Guedes, Cássio, Fagner, Roger Guedes, aí que não são oriundos da base, né? Então, que não são jovens recentemente saídos da base. Então mostra aí uma grande evolução do Corinthians, né? Um grande salto dado pelo Corinthians, que comparado com outro time que é o considerado Meninos da Vila, o Corinthians aí tinha muitos garotos da base também. Já para sábado provavelmente terá muitos deles nesse jogo, né? E
pensando também na próxima terça-feira, onde pega o Boca Juniors, que contando aí que o Corinthians consiga recuperar os jogadores que estão lesionados ou com dores, fadiga muscular para essa partida, que é uma das mais importantes. E assim como nesse jogo contra o Santos, o Corinthians tem que fazer a mesma coisa contra o Boca. Tentar fazer o máximo de gols possível em casa, para quando chegar fora de casa, jogar mais tranquilo. Então o Corinthians tem que fazer gols e não tomar gols na Libertadores para ficar mais tranquilo, principalmente contra o Boca Juniors, que é um dos times mais perigosos aí quando se entra no mata-mata. Depois disso tem o Fluminense, aí tem a volta contra o Boca, né, que já a volta contra o Boca é mais recente, né, demora uma semana aí entre um jogo e outro. Então as duas próximas semanas do Corinthians serão conturbadas aí, principalmente por causa desses jogos. Depois pega um Flamengo e aí a volta contra o Santos. Ou seja, o Corinthians aí tem 2, 3 semanas, né, praticamente aí um mês, para preparar o time para esse jogo de volta da Copa do Brasil, onde o Corinthians ganhará um dinheirinho melhor, né? E daí poderá com mais facilidade aí arrumar sua vida financeira, né? Mas o que você achou aí do jogo? Lembrando aí que a Bruno Mendes provavelmente também poderá fazer sua estreia, né, nesse jogo de sábado contra o Santos, né, de volta com a camisa do Corinthians, já que o Inter não conseguiu aí chegar a um consenso com o Corinthians em referente a valor, mesmo o jogador aí querendo a sua permanência no Inter, né, acabou aí que por conta de trâmites financeiros ele não conseguiu renovar com o Internacional. Então ele se reapresentará ao Corinthians e será utilizado pelo Vitor Pereira, que fez grandes elogios ao jogador na coletiva de imprensa. Então aí provavelmente ele está vendo muito bem aí, com bons olhos, a volta do Bruno Mendes. Eu particularmente gostava muito dele quando atuava com a camisa corintiana, mas é um garoto, precisava de rodagem, assim como esses meninos, né? Assim como os miúdos do Vitor Pereira, precisam de minutagem. E quando ele vai ganhando minutagem, ele vai mostrando uma evolução melhor. Ele não teve essa minutagem, entrava em um jogo ou outro, e em jogos muito complicados, né? Mas vamos ver aí a sua volta. Você concorda aí com a volta do Bruno Mendes? O que você achou dos 4-0? Já tá ganho? Não? Deixa aí a sua opinião aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.